Gente, parte passada, então, estava falando do Castro Alves, né, que é o principal nome da poesia condoreira, que na verdade é a terceira fase do romantismo. É uma poesia, como a gente acabou de ver, tem um tom social muito forte, é chamada de condoreira porque o poeta se coloca no lugar de um côndor, olha a sociedade de cima, vê as injustiças e que tenta criar um caminho para essa sociedade. O Castro Alves é esse cara aqui, que também morreu muito jovem, apenas aos 24 anos, mas nessa idade ele conseguiu se tornar o maior nome da poesia romântica, ou foi conhecido como poeta dos escravos ou poeta dos republicanos. Ele, aos 16 anos, escreveu o poema Os Escravos e começou a dar início a esse movimento, e que depois ia resultar na abolição da escravatura. Então, ele começou a ganhar notoriedade já com esse poema Os Escravos. Observe que ele começa a escrever isso, e esses textos do Castro Alves vai gerar um movimento social em favor da abolição da escravatura. Então, ele lembra aquela relação intrínseca entre literatura e sociedade? Tanto a sociedade é importante para a gente entender a literatura, e a literatura passa a ser um reflexo da sociedade, quanto a própria literatura pode também mover a sociedade, né? É o que aconteceu aqui. A literatura serviu para a transformação social, ela contribuiu para o movimento abolicionista. O Castro Alves esses poemas com cunho social, mostrando a realidade dos escravos, vai ser um momento em que se dá início ao realismo. Por isso está ali na terceira fase do romantismo, tem um salto ali para o realismo, começa a ter traços de realismo ali já. Em sua época, o Império estava em decadência, a juventude acadêmica pendia para a causa republicana e abolicionista. Vamos pensar a sociedade nessa época, as pessoas estavam indo para a cidade, os jovens iam para as cidades para estudar, já tinha faculdade de Direito em São Paulo, Rio de Janeiro, de Medicina, e esses jovens, que toda a ciência estava já pautada ali nas teorias filosóficas do iluminismo, que prezava pelo ideal de igualdade, esses jovens, eles passam a olhar com maus olhos o governo ali, que tinha um rei, eu esqueci a palavra, com um rei ali, né? Que o império, eles não querem mais o Brasil império, porque vê que o rei estava governando só para a elite. Então, eles acreditavam que transformar o Brasil em uma república daria mais igualdade. Na prática, isso não aconteceu muito, né? Talvez sim, mas se a gente for pensar, nosso governo sempre foi muito elitista. Enfim, aí. E também viam que não fazia mais sentido a escravidão. O negro passa então a ser protagonista nessa terceira fase, e isso vai mudar, as poesias do Castro Alves vai mudar os rumos do romantismo, obviamente, porque até então não tinha nada parecido, era tudo muito individualista, muito subjetivista, muito com sentimentalismo exagerado. Agora a gente não tem mais um escritor voltado para si mesmo, para o individual, ele está olhando as injustiças e os problemas sociais, ele olha para o outro. Um exemplo aqui, página 86. Coloquei o texto completo aqui, vamos lá na página 86 para eu pegar o título que eu nunca coloco. O título é Ao Romper d'Alva, que um dos poemas que vai mostrar essa crítica que ele faz ao romantismo que tinha esse tom mais individualista. Ó Deus, não ouves dentre a imensa orquestra que a natureza virgem manda em festa soberba senhoril um grito que soluça aflito vivo o retinir dos ferros do cativo, um som discorde vil? Então olha o que ele coloca. Vocês indianistas que ficam idealizando a natureza, mostrando só as coisas belas, minha terra tem, como Gonçalves Dias colocava, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, como se fosse tudo perfeito. Será que vocês não veem que não é assim? Que também, junto com os barulhos do sabiá, a gente tem o tilintar das correntes que prendem os escravos?